Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição. É sempre de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube com imagens. Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto de 2019. O presidente Jair Bolsonaro e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, trocaram 4 dos 7 integrantes da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A alteração foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta. Segundo Bolsonaro, a mudança ocorreu porque mudou o presidente da República. A alteração foi oficializada uma semana depois de a comissão emitir um documento que atesta que a morte de Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, se deu de forma não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro. E veja também: crise política por Itaipu se agrava no Paraguai e Jair Bolsonaro admite rever termos do acordo que traz diretrizes sobre a venda da energia da hidrelétrica até 2022. Ministro da Economia, Paulo Guedes, confirma início da negociação para firmar um novo acordo comercial com os Estados Unidos. Comitê de Política Monetária do Banco Central corta a taxa básica de juros para 6% ao ano e indica que Selic deve cair ainda mais em 2019. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, questiona dados do INPE, mas admite alta no desmatamento. Companhias aéreas Azul, Passaredo e MAP ficam com horários de pousos e decolagens que eram da Avianca, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. FIFA divulga a lista de indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo e Brasil fica sem representantes, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Esses e outros destaques você acompanha no Jornal da Manhã, segunda edição, que começa agora. Caberá ao ministro Luiz Roberto Barroso relatar o pedido do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, por explicações do presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, Luciana Verdolim. Foi protocolada ontem no Supremo Tribunal Federal uma ação assinada por 12 ex-presidentes da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles querem que o presidente Jair Bolsonaro ele esclareça as declarações feitas sobre a morte de Fernando Santa Cruz, pai do atual presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz. Ninguém duvida, né? Todo mundo tem certeza que haviam justiçamentos. Então, as pessoas da própria esquerda, quando desconfiava de alguém, simplesmente executavam. O porta-voz aqui da presidência, Rego Barros, disse que o presidente só vai se pronunciar depois que for intimado, o que ainda não aconteceu. Ainda de acordo com o porta-voz, uma coisa já é certa: não é intenção do governo mexer no passado. O governo não pretende rever atos da Comissão da Verdade, embora o senhor presidente da República não concorde com a maioria deles. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso será o relator da matéria. De Brasília, Luciana Verdolim. Na primeira Lava Jato, depois do vazamento de informações por hackers, Polícia Federal mira o grupo Petrópolis, que teria auxiliado a Odebrecht a pagar propina. A fase de número 62, batizada de Rock City, tem como alvo principal Walter Faria, presidente da empresa que fabrica a cerveja Itaipava. A propina era disfarçada em doações eleitorais e lavagem de dinheiro em um esquema que movimentou 329 milhões de reais. As investigações remontam a 2016, quando uma planilha com as referências ao Grupo Petrópolis foi encontrada na casa de Benedito Júnior, da Odebrecht. A construtora utilizou a empresa para repassar dinheiro a políticos, principalmente do MDB, entre outubro de 2008 e junho de 2014. As doações resultaram em uma dívida de 120 milhões de reais da empreiteira com a cervejaria, que em contrapartida investia em negócios. No total, foram expedidos 5 mandados de prisão temporária, 1 de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão. O procurador da República, Felipe Délia Camargo, explica que o pagamento de propina envolvia recursos no Brasil e no exterior.
que envolveu ao menos 208 milhões de reais em pagamentos em espécie no país, ao menos 121 milhões de reais em pagamentos ilícitos travestidos de doações eleitorais e ao menos 106 milhões de dólares em operações financeiras no exterior, que o Grupo Petrópolis agiu como verdadeiro banco de propina da Odebrecht. Felipe Délia Camargo acrescenta que até carros fortes eram usados para transportar esse dinheiro. De acordo com o procurador Roberson Pozobon, a Odebrecht e o Grupo Petrópolis trabalharam em um regime de compensação. E ela não queria aparecer como fazendo essas doações, então ela se valeu dos CNPJs do Grupo Petrópolis para ficar oculta em suas próprias doações. Então, quando a Odebrecht ia construir ou reformar uma grande planta industrial do Grupo Petrópolis, ela não cobrava o valor efetivo, mas ela cobrava menos do que isso formalmente e ficava assim compensando o crédito das doações realizadas. Nesta quarta-feira, Roberson Pozobon foi questionado se a Lava Jato sai prejudicada pelo vazamento de informações divulgados pelo site The Intercept Brasil. O procurador, que também aparece em mensagens, ressalta que a força-tarefa vai continuar lutando contra a corrupção. O que faremos é continuar a investigar, continuar a processar aqueles em relação aos quais haja provas de autoria e materialidade do crime, continuar a buscar a responsabilização e recuperação de bilhões e bilhões de reais que foram desviados, infelizmente, dos cofres públicos por mais de uma década. O procurador Roberson Pozobon reforçou que as ações da Lava Jato são baseadas em provas. A operação dessa quarta-feira mobilizou policiais em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. O empresário Walter Faria, que continua foragido da Justiça, teria repatriado irregularmente em 2017 1 bilhão e 400 milhões de reais. O valor seria proveniente das práticas de Caixa 2 no Grupo Petrópolis. O recesso parlamentar termina oficialmente nesta quinta-feira, mas os trabalhos só serão retomados na semana que vem. Quem traz todos os detalhes sobre a movimentação do Congresso é o repórter Antônio Maldonado. Deputados e senadores deveriam voltar ao trabalho já nesta quinta-feira, 1º de agosto, que é quando acaba oficialmente o recesso parlamentar. Mas, na prática, eles só vão retomar o processo legislativo na terça-feira da semana que vem. Isso porque uma espécie de manobra dos congressistas possibilita que eles mesmos estipulem o tamanho da folga que terão no meio do ano. A questão é que a Constituição condiciona as férias de julho dos parlamentares à votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano seguinte, o orçamento da União. Quando eles não conseguem aprovar a LDO a tempo, o presidente do Congresso, na maioria das vezes, convoca o chamado recesso branco, que consiste em simplesmente não marcar sessões por um período. Não tendo sessões, os parlamentares não precisam vir ao Congresso. E esse recesso branco, como não está previsto na Constituição, não tem um prazo estipulado. Por isso, mesmo não cumprindo o pré-requisito constitucional para ter direito ao recesso no meio do ano, deputados e senadores acabam garantindo a si mesmos uma folga maior do que a determinada pela Carta Magna. O que chama a atenção em relação à iniciativa dos parlamentares neste ano é o impacto que os dias a mais de férias podem ter na tramitação daquela que é a principal pauta do Congresso, a reforma da Previdência. A ideia do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, é iniciar a votação da PEC em segundo turno no plenário da Casa já na terça-feira. Se o parlamento retomasse os trabalhos no prazo constitucional, no entanto, a tramitação da proposta poderia ser adiantada em pelo menos uma semana. É bom lembrar que a reforma precisa passar pelo segundo turno na Câmara e por outros 2 turnos no plenário do Senado antes de ser promulgada e as novas regras começarem a valer. Foi justamente a falta de tempo que impediu que os deputados já tivessem concluído a análise da proposta. E mesmo assim, o Congresso preferiu ignorar a Constituição para garantir mais alguns dias de folga aos parlamentares. De Brasília, Antônio Maldonado. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, arquivou inquéritos abertos contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mais detalhes sobre essa decisão com o repórter Matheus Meirelles.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, arquivou investigações sobre o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. As decisões são do final de junho, mas foram publicadas nesta quarta-feira no Diário de Justiça. A magistrada atendeu o pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que apontou falta de provas para o prosseguimento dos processos. Alcolumbre era investigado por crimes eleitorais relacionados à campanha de 2014. Um dos inquéritos, aberto em 2016, apurava irregularidades com a utilização de notas fiscais frias para a prestação de contas, a ausência de comprovantes bancários e a contratação de serviços com data posterior. Outra investigação, aberta no ano passado, mirava a prestação de contas da campanha eleitoral de 2014. Em nota, a defesa do presidente do Senado afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal faz justiça ao reconhecer a total ausência de provas capazes de justificar sequer a abertura de um processo penal. Investigado por fake news nas eleições, dono da Havan diz não saber o que é impulsionamento no WhatsApp. Em depoimento à Polícia Federal, Luciano Hang voltou a negar envolvimento com disparos ilegais de mensagens na campanha eleitoral a favor de Jair Bolsonaro. A revelação foi feita pelo advogado do empresário Fábio Roberto de Souza ao portal UOL, sem informar quando foi o depoimento à Polícia Federal. Para Souza, a investigação está provando que Hang não participou da distribuição em massa de propaganda nas eleições, o que é proibido pela lei eleitoral. Declarações de Jair Bolsonaro podem aumentar a distância entre executivo e legislativo, indicam líderes partidários. Parlamentares ouvidos pelo jornal O Globo prometem reforçar uma agenda própria e ignorar as demandas do Palácio do Planalto, em uma resposta aos ataques feitos pelo presidente. O vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, do PRB de São Paulo, disse que o Congresso precisa acelerar as reformas, apesar das repercussões negativas envolvendo Bolsonaro. A opinião do deputado é compartilhada com o líder do Democratas na Casa, Elmar Nascimento, da Bahia, e com um dos principais nomes do Centrão, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. O governo federal renova edital de 2016 do Mais Médicos por mais 3 anos. Os contratos dos profissionais aprovados pelo programa em julho de 2016 foram prorrogados automaticamente até 2022. A medida foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Os médicos que não tiverem interesse em renovar o contrato deverão comunicar ao Ministério da Saúde nos próximos dias. Agora no Jornal da Manhã, segunda edição, a previsão do tempo. Informações com Desirê Brante. O ar seco toma conta ainda de grande parte do Brasil, só que hoje volta a chover no Rio Grande do Sul por causa da aproximação de uma nova frente fria. A expectativa é de temporais. A chuva virá acompanhada de muita ventania, descargas elétricas e tem até risco para queda de granizo no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, nas outras áreas da região sul, sudeste, centro-oeste e toda a região, desde o interior do Nordeste até boa parte do norte do Brasil, o tempo segue seco. A temperatura, antes da chuva mais pesada, ainda chega aos 26 graus em Porto Alegre. Cuiabá terá máxima de 33 graus e Teresina, 35 graus. Em Aracaju, mesmo com a possibilidade de chuva, a máxima chega aos 29 graus. Na capital paulista, o sol aparece, espanta o friozinho do começo do dia. E hoje à tarde, a máxima chega aos 26 graus. Amanhã, sexta-feira, vai ser ainda mais quente. A temperatura chega aos 28 graus na cidade de São Paulo. Mas atenção, porque é na sexta-feira mesmo que a nova frente fria vai se aproximar e deve provocar chuva forte. Além disso, o novo sistema pretende deixar o fim de semana em São Paulo com chuva e também com frio. Quer saber mais da previsão para a sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante, da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. O Banco Central dos Estados Unidos reduziu a taxa básica de juros do país pela primeira vez desde 2008. Quem traz os detalhes é a repórter Mariana Jangiacomo. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, conhecido como Fed, que é o Banco Central norte-americano, diminuiu a taxa de juros nesta quarta-feira pela primeira vez desde 2008. O Fed cortou a taxa básica de juros no país para entre 2% e 2,25%.
Na prática, os bancos centrais dos países costumam reduzir as taxas de juros para estimular o consumo. Os juros dos empréstimos também diminuem. As empresas se sentem mais estimuladas a investir e os consumidores a gastar. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o cenário econômico norte-americano está favorável, mas que o Fed decidiu cortar os juros por causa de implicações dos eventos globais para as perspectivas econômicas e fracas pressões inflacionárias. No ano passado, as taxas subiram 4 vezes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vinha pressionando o banco publicamente para reduzir as taxas, diminuir o custo do dinheiro e impulsionar a economia. Trump considerou que o corte feito na quarta-feira não é o bastante. No Twitter, ele publicou: o que o mercado queria ouvir de Jay Powell e do Federal Reserve era que esse seria o começo de um longo e agressivo ciclo de corte de juros para acompanhar os ritmos da China, da União Europeia e de outros países ao redor do mundo. Os mercados internacionais já começaram a reagir à notícia. Durante a tarde da quarta-feira, logo depois do anúncio dos Estados Unidos, o dólar esteve em queda, mas fechou o dia com alta. O dólar comercial terminou a quarta-feira a R$ 3,81, alta de 0,7%. Vamos saber agora como é que estão as coisas em Brasília. José Maria Trindade já está conosco. Zé Maria, bom dia para você. Zé Maria, você nos ouve? Acho que a ligação com o Zé Maria... Pois não, Nicole, muito bom dia. Pode falar, agora estamos te ouvindo, Zé. É isso. Olha, Nicole, uma rápida atualização da situação aqui em Brasília. Primeiro, volta hoje à atividade o Supremo Tribunal Federal, né? Depois do recesso dos tribunais superiores, o Supremo volta com a pauta cheia, inclusive a definição daquela canetada do presidente, o ministro Dias Toffoli, que impediu investigações e inquéritos com base nas informações do COAF. Então, o plenário do Supremo, ou mesmo a turma do Supremo, vai definir se esta decisão do presidente Dias Toffoli é ou não válida. No Congresso Nacional, a prioridade é a reforma tributária. A volta efetiva só na semana que vem. Mas, oficialmente, os deputados e senadores teriam que voltar hoje, mas seria pedir demais. E no governo, o lançamento de uma nova fase do Mais Médicos. Há dificuldades em alguns municípios que ficaram sem atendimento de médicos e agora o governo lança inicialmente com médicos brasileiros formados no exterior e com diplomas não validados, né? É uma tentativa de prosseguir aí com esse programa que visa atender principalmente as comunidades mais distantes. Mas o governo estuda a situação dos cubanos que permaneceram aqui no Brasil. Por uma resistência até lógica, né, da comunidade médica, o governo não aceitou os diplomas dos cubanos sem antes passar pela validação, já há um critério, né? Tem que passar por uma validação nas universidades federais, mas o programa continua e hoje uma nova fase será lançada pelo governo, daqui a pouco. Zé Maria, o presidente Jair Bolsonaro e a ministra Damares Alves trocaram integrantes da comissão sobre mortos e desaparecidos políticos. Como que essa notícia repercutiu por aí? Inclusive a presidente. Hoje é o dia de repercussão sobre essa comissão. Ela é considerada uma comissão de Estado e não de governo. Para se ter uma ideia, foi criada ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Houve uma surpresa geral por parte de pessoas que estavam fora da comissão. Mas na comissão, integrantes dizem que já era esperado diante da dificuldade de atuação dos últimos dias. O presidente já antecipou, Nicole, de que mudou o governo, é preciso também mudar a comissão. Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações. Ótimo dia para você. Bom dia a todos. A primeira-dama do Uruguai, Maria Auxiliadora Delgado, morreu aos 82 anos nesta quarta-feira. Natasha Mazaro. Morreu nesta quarta-feira aos 82 anos a primeira-dama do Uruguai, Maria Auxiliadora Delgado. A mulher do presidente Tabaré Vázquez foi vítima de um infarto cardíaco. O casal comemorou 50 anos de casados em 2015. Tiveram 3 filhos e adotaram mais um.
Maria Auxiliadora Delgado ocupou o cargo de primeira-dama 2 vezes. A primeira, entre 2005 e 2010, quando o marido governou o país pela primeira vez. E agora no segundo mandato, que começou em 2015. Como primeira-dama, ela sempre foi discreta. O único evento oficial em que participou, representando o marido, foi o funeral do Papa João Paulo II em 2005. O presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte pelo Twitter e manifestou o sentimento de pesar ao líder do país vizinho. A China decidiu restringir o turismo para Taiwan. Vitor Moraes. A China vai proibir, a partir dessa quinta-feira, seus cidadãos de fazerem viagens turísticas individuais a Taiwan por causa das relações atuais entre Pequim e Taipei. A China permitia que os habitantes de 47 cidades solicitassem vistos para viajar para Taiwan como turista individual. O governo chinês considera o país como uma de suas províncias, mas as tensões aumentaram com a presidente de Taiwan. Desde que ela chegou ao poder em 2016, ela se recusa a reconhecer o princípio da unidade da ilha e do continente dentro de uma única China e briga pela independência de Taiwan. A Itália autorizou nesta quarta-feira o desembarque de 116 imigrantes que seguirão para outros países da União Europeia. O destaque internacional é da Larissa Coelho. A Itália autorizou nesta quarta-feira o desembarque dos 116 imigrantes a bordo do navio patrulha Gregoretti. A decisão tem como base um acordo entre países da União Europeia para o acolhimento dos refugiados. Após o desembarque, os imigrantes devem seguir para a França, Alemanha, Portugal, Luxemburgo e Irlanda. Além disso, cerca de metade dos tripulantes deve permanecer na Itália sob os cuidados da Igreja Católica. A ação faz parte do Mecanismo de Solidariedade, um acordo firmado entre 14 países da União Europeia. O tratado prevê o desembarque e a distribuição de imigrantes entre os estados. Promotores italianos abriram agora uma investigação para apurar as condições do navio. A denúncia é de que a embarcação contava com apenas um banheiro para os mais de 100 imigrantes a bordo. Nos últimos dias, o ministro do Interior, Matteo Salvini, permitiu o desembarque de crianças e de uma mulher grávida de 8 meses. A decisão de manter o restante das pessoas a bordo do navio gerou críticas na Itália. Desde o início da crise migratória, Salvini adota medidas de bloqueio migratório, ao que ele afirma ser um fardo injusto. De acordo com o governo italiano, cerca de 3.700 imigrantes chegaram à costa do país desde o início do ano. Agora são 10h26 e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo. Em instantes, nós estamos de volta. Jovem Pan News. Jovem Pan. Fala galera, tudo bom? Para quem não me conhece, vocês estão no Bookster, canal de livros. Eu sou o Pedro Pacífico e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse clássico da literatura mundial, O Retrato de Dorian Gray. Esse livro aqui foi objeto de leitura conjunta lá no Instagram, foi o primeiro livro que eu escolhi para iniciar esse projeto de ler junto com vocês as obras. O Retrato de Dorian Gray é um dos principais clássicos da literatura inglesa. O Oscar Wilde, ele publicou pela primeira vez uma revista. A crítica foi, teve uma crítica positiva, mas também teve uma crítica muito negativa, chamando o livro de um livro imoral, um livro que seria contra os bons costumes. Mas eu gostei muito porque na nota de rodapé ele coloca, na parte que foi tirado algum trecho, ele coloca essa ressalva, então você consegue ver as diferenças entre uma edição e outra. E aqui no livro a gente vai contar a história do Dorian Gray, que era um jovem, assim, dizia-se ter uma beleza muito impressionante e que conheceu um artista, que é o Basil Hallward. Esse artista resolveu pintar um retrato desse jovem, que ele ficou muito encantado com esse jovem. E no meio desse período em que ele estava pintando, chegou um amigo do artista, que é o Lord Wotton, e queria conhecer o jovem, porque ele viu a obra e falou: Basil, esse é o melhor retrato que você já pintou, é impressionante, eu quero até conhecer esse jovem que você tanto fala, que você se inspirou tanto para conseguir fazer um trabalho tão bom. E quando ele conhece o Dorian, que na época era um jovem meio inocente, uma pessoa meio pura, vamos assim dizer, ele acaba também ficando impressionado com a beleza do jovem e ele começa
ser uma influência, né, de certa forma negativa, e ele, ao tentar mostrar para o Dorian que, né, como ele pode usar essa beleza, o que importa na vida é a beleza, é a juventude, são os prazeres. Até tem uma cena que é bem marcante, que é quando o Dorian ele se olha no quadro depois de pronto, e ele percebe, então, toma consciência dessa beleza dele. E com a influência, então, do Lord Wotton, ele começa a mudar, né, a resolver fazer algumas transformações. Espero vocês aí no próximo vídeo. Você que está acostumado a ouvir o Jornal da Manhã, o mais tradicional do rádio, sabia também que pode nos assistir pela internet? As notícias do dia, a análise dos nossos comentaristas, tudo na tela do seu celular e até na sua televisão. Assista no canal Jovem Pan News no YouTube e também no Facebook. Jornal da Manhã de segunda a sábado a partir das 7 horas com imagens pela internet. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 10h30 da manhã. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, se pronunciou pela primeira vez sobre o massacre no presídio de Altamira, no Pará, e disse que o remédio é isolar as lideranças criminosas. De Brasília, Levi Guimarães. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, comentou pela primeira vez o massacre na rebelião do presídio de Altamira, no Pará, na última segunda-feira. Ele lamentou o ocorrido, que classificou como tragédia. O ministro disse que, para evitar fatos desse tipo, é preciso evitar que membros de facções criminosas permaneçam juntos. O remédio para isso é isolar as facções, não é colocar criminosos soltos, tá? Não se resolve o problema do crime, exatamente desses crimes violentos, simplesmente libertando esses presos. Nós temos que sim isolar essas lideranças criminosas. De acordo com o ministro, o governo federal enviou uma força-tarefa de intervenção para ajudar no transporte dos presos e no treinamento de agentes penitenciários. Moro também informou que desde o início do ano havia esse tipo de preocupação na região. Em março, o governo federal enviou homens da Força Nacional ao Pará para conter uma onda de violência na capital, Belém. Na época, também havia informação de uma possível rebelião em presídios da região metropolitana de Belém, que, segundo Sérgio Moro, foi contida após a transferência de detentos. Porém, ele revela que os órgãos de inteligência não conseguiram prever a última rebelião. Mais recentemente houve esse acontecimento trágico, né, de presos de facção se matando. Isso não havia informação de inteligência antes do governo federal, e que nós temos presente também não tinha do governo estadual. Evidentemente, todos esses fatos são lamentáveis. O que importa é a reação das instituições quanto a eles. 642 agentes penitenciários foram convocados pelo governo do Pará para atuar nos presídios do estado. Eles estavam na lista dos excedentes do último concurso. Eles vão se juntar a outros 485 que já seriam empossados para substituir homens que trabalhavam em regime de contrato temporário. De Brasília, Levi Guimarães. Juiz mantém a prisão temporária de amigo de hacker. Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, negou a soltura de Danilo Cristiano Marques, um dos 4 presos na Operação Spoofing. A princípio, ele disse que desconhecia os ataques às contas de autoridades no Telegram, mas a Polícia Federal obteve novas provas que reforçaram a ligação com o crime. Danilo, além de ter emprestado a conta bancária ao amigo Walter Delgatti Neto, suspeito de ser o autor das invasões, tinha ciência dos fatos e é apontado como cúmplice. Agora caberá à Polícia Federal decidir se vai pedir a conversão das prisões temporárias que vencem hoje, quinta-feira, em preventivas. Além de Danilo, estão presos Walter Delgatti Neto e o casal Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Oliveira.
Corpo de cacique morto no Amapá será exumado na sexta-feira. Segundo o Ministério Público Federal no Amapá, a exumação vai servir para esclarecer a causa da morte do líder indígena. O corpo do cacique Emira Wayampi será levado até Macapá. Os índios reiteraram ao MPF que houve invasão de um grupo na aldeia e criticam o empenho das autoridades para apurar o caso. Começa hoje e vai até o dia 7 a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Neste ano, o tema é Capacite os pais e permita a amamentação agora e no futuro. O objetivo é conscientizar as mulheres sobre a importância do aleitamento materno. Em Fernando de Noronha, mães organizam um mamaço, ou uma amamentação ao ar livre, para divulgar a prática. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, questionou os dados do INPE nesta quarta-feira, mas admitiu o crescimento do desmatamento na Amazônia. Afonso Marangoni. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse nesta quarta-feira que o percentual de aumento do desmatamento da Amazônia, divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, não reflete a realidade, mesmo afirmando existir distorções numéricas no que foi divulgado pelo sistema DETER, que são baseados em imagens de satélite. Ele disse que o desmatamento aumentou. O Ministério defendeu que os dados apresentaram inconsistências, como contabilizar uma mesma região devastada mais de uma vez e usar registros de anos anteriores como se fossem atuais. De acordo com Salles, as informações sobre o desmatamento em tempo real da Amazônia foram interpretados por jornalistas, técnicos e ditos especialistas com a intenção de criar polêmica. Sem dar detalhes, ele também disse que o DETER vai continuar existindo, mas que pretende lançar licitação para um novo sistema de monitoramento. Em encontro com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e com representantes do INPE e do IBAMA, o ministro disse que haverá um trabalho conjunto para aprimorar os dados. Há um espaço muito grande para melhoria do trabalho de identificação e de alertas de desmatamento para fins de fiscalização e controle. Essa melhoria se dará em trabalho conjunto do IBAMA com o INPE. O ministro Marcos Pontes também disse que as informações do INPE não foram usadas corretamente. Aquele dado foi utilizado de uma maneira incorreta, e isso é importante ficar ressaltado. Ele não foi feito para isso, ele foi utilizado de maneira incorreta. Na cidade de Anápolis, em Goiás, o presidente Jair Bolsonaro disse que entre os números divulgados estão alertas de desmatamento, que depois podem ser verificados ou não. Para Bolsonaro, dados imprecisos atrapalham o comércio com outros países. E nós temos que, ao dar um dado importante como esse, a pessoa responsável, ela tem que ter certeza do que está falando. Ninguém quer censurar ninguém, não, mas tem que ter certeza do que está falando. Não podemos ser pessoas para ganhar holofote, né? Não estou dizendo que seja o caso dele, pode até ser que ele esteja certo, vamos saber nas próximas horas. É fazer o Brasil ir para frente. De acordo com informações preliminares do INPE, mais de 1.000 quilômetros quadrados de floresta amazônica foram devastados na primeira quinzena de julho. O índice corresponde a um aumento de 68% em relação a julho de 2018. Desde a divulgação dos dados, o presidente Jair Bolsonaro tem criticado o órgão. Mais cedo, o Jornal da Manhã conversou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre o assunto. Vamos acompanhar agora. O alerta de desmatamento é um aviso de que algo num determinado local precisa ser olhado. Ele não mensura volume de desmatamento, porque ele não é preciso o suficiente para isso, ele não tem o detalhamento para isso. O que nós fizemos ontem na reunião do INPE foi pegar todos os alertas de desmatamento do mês de junho, que deram munição para essa história de 88%, que não existe. É mentira que houve aumento de 88%. E nós provamos ontem que isso é mentira. Por quê? Porque pegamos todos os alertas de desmatamento, que são fotografias de determinadas áreas, e mostramos que vários desses alertas indicados, imputados como se fossem de junho. Portanto, não é de junho de 2019, não é verdade. E segundo, duplicidade de áreas que já foram computadas no passado e que foram computadas novamente como se fossem novidade em junho de 2019. Ou seja, mas isso não é de propósito, o INPE não fez isso para causar. Quem fez essa manipulação das informações foram as pessoas que interpretaram os dados.
Então o INPE reconheceu que tem esses problemas, ele reconheceu também que nunca disse que o DETER se presta à mensuração de volume de desmatamento. Há também um esforço nosso em ajudar o INPE para que tenha um quadro permanente para fazer esse trabalho, porque hoje o INPE se utiliza de bolsistas do CNPq ao invés de funcionários internos do órgão para fazer esse trabalho, que na nossa opinião e deles também fragiliza a qualidade, enfim, fragiliza a estrutura desse trabalho de análise que é feita. Então há aí um entendimento de boa fé, de melhoria mútua entre nós para gerar uma melhoria, um resultado positivo no combate ao desmatamento ilegal, que eu repito sempre, precisa ser atacado nas suas origens. Não adianta achar que somente operações de comando e controle e fiscalização vão resolver o problema, que tem raízes muito diferentes na origem da falta de dinamismo econômico na floresta. Augusto Nunes. Ministro, bom dia. Faz sentido e é possível ter como meta o desmatamento zero na Amazônia? Nós podemos ter como meta, Augusto, bom dia, podemos ter como meta o desmatamento ilegal zero. Porque o Brasil é um país que tem leis, aliás, uma lei bastante restritiva, que é o Código Florestal, lei essa que nenhum outro país do mundo tem nada nem parecido, e, portanto, impor a lei, cumprir a lei, já é sacrifício bastante elevado, já é um desafio bastante elevado. Então temos que cumprir a lei e não confundir, como alguns têm feito. Eu tenho visto aí vários ambientalistas, donos de ONG, pessoas que vivem financeiramente dessa polêmica, misturando o conceito de desmatamento com desmatamento ilegal. São coisas diferentes. Nós temos que ter desmatamento ilegal zero. Aliás, qualquer atividade ilegal tem que ser zero. Esse é um compromisso do governo do Bolsonaro, que, aliás, vem caindo a questão da criminalidade, vem caindo tudo, ou seja, não há um problema de ilegalidade nesse governo e não vai ser na questão do desmatamento que nós vamos tolerar ilegalidade. Mas precisamos fazer a distinção bastante clara entre o que é feito em termos de produção, etc., de acordo com a lei, e aquilo que é ilegal, para não demonizar coisas que não são ilegais. Ministro, pelo tempo que o senhor está no cargo, o senhor saberia dizer se o CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, criado lá na gestão Fernando Henrique Cardoso, ainda funciona ou não? Existe o Sensipan, que engloba o CIVAM e outros sistemas, é um conselho de monitoramento da Amazônia, no qual está coordenado pelo Ministério da Defesa, participa também o Ministério do Meio Ambiente, vários órgãos. Ele tem coisas muito positivas, funciona, inclusive tem um dispositivo que nos ajuda, que é a utilização complementar de imagens de satélite e de radar. Só para as pessoas entenderem por que é importante ter radar e satélite. Porque o satélite, no período de nuvens da Amazônia, ele não enxerga por cima as imagens óticas. Portanto, quem olha por baixo das nuvens, simplificando o raciocínio, são os radares. E esse sistema do Sensipan tem essa composição de radar com satélite. E isso permite que tenha uma visão mais apurada. Para somar-se a isso, nós vamos trazer essas imagens de alta resolução, que trazem visões de 3 metros por 3 metros, ou seja, polígonos assim bem pequenos, bem detalhados, ao contrário do sistema atual, que olha polígonos de 60 por 60. Quer dizer, olha a diferença, 3 metros por 3 metros versus 60 por 60. Aqui nós estamos falando de detecções abaixo de 1 hectare e o sistema do DETER, no mínimo 1 hectare para ser detectado. Que é o nosso, que nós pretendemos contratar várias imagens diárias sobre cada área, áreas inclusive que nós escolhemos que devem ser olhadas várias vezes ao dia, ao contrário do sistema que está lá, que passa no mesmo local a cada 5, 6, 10 dias. Então é um sistema completamente diferente e que deve dar uma melhoria bastante substancial com relação à qualidade desse monitoramento. Ministro, na resposta anterior, você disse que o problema tem que ser resolvido nas origens. Eu queria fazer duas perguntas. Quais são as origens, ou seja, qual é o problema, quais são as origens e como resolvê-lo? Bruno, lá vivem mais de 20 milhões de pessoas. Pessoas que querem produzir, pessoas que querem trabalhar, pessoas que têm que sustentar suas famílias. Não adianta fingir que essas pessoas não estão lá e que eles não podem pôr a mão na floresta para coisa nenhuma. Muitos dos ambientalistas e campanhas internacionais querem transformar a Amazônia numa espécie de Simba Safari. Uma coisa para ser olhada, mas ninguém toca, ninguém entra lá dentro. Isso não vai acontecer. Você tem 20 milhões de pessoas precisando alimentar suas famílias, seus filhos, trabalhar, gente séria, inclusive.
não é essa coisa de chamar todo mundo que está lá no setor madeireiro ou que quer trabalhar na área de mineração ou outras atividades, chamar de todo mundo de ilegal, de bandido, de destruidor da floresta, não é verdade. Muitas dessas pessoas, inclusive, eu tenho ido em terras indígenas, em acampamentos de assentados, inclusive locais que são reservas extrativistas, que inventaram essa história da florestania, que a pessoa vai viver de catar castanha, açaí, latas de seringueira. Ninguém quer viver disso, não. Os caras sabem muito bem que precisa ter dinamismo econômico. Para isso, o que precisa fazer? Encarar este problema com maturidade, discutir como é que você faz o licenciamento, a aprovação de atividades que podem ser feitas de maneira legal, sem dano ambiental, porque serão feitas de acordo com a lei. Hoje, quando você joga todas essas pessoas para a ilegalidade, essas atividades madeireiras, de extração de minério, uma série de coisas são feitas de forma totalmente descontrolada, porque são ilegais. E muitas delas são ilegais não porque a pessoa quer, mas porque foi jogada na ilegalidade. Então nós precisamos encarar esse ponto, esse problema de uma vez por todas, resolver a questão fundiária, ou seja, a resolver o direito de propriedade. Quem não é dono não cuida. Então nós precisamos regularizar isso de maneira séria, transparente. O que vem acontecendo é que essas ONGs, essas pessoas, vedam essa discussão. Eles não querem a discussão de uma exploração responsável dos recursos naturais, seja de exportação de madeira, de manejo florestal, de mineração, não querem. Eles querem zero. Se eles pudessem, inclusive, eles tirariam as pessoas da Amazônia e jogariam para outro lugar. É isso que parece que eles querem. E isso é absolutamente irrealista, indesejável e não vai acontecer. Então é preciso encarar isso com maturidade, para discutir abertamente esses pontos e não vedar o debate, cair nesse patrulhamento ideológico do politicamente correto e dessas pressões internacionais que escondem muitas vezes interesses econômicos, e brasileiros mal intencionados se prestam a esse papel vergonhoso de ficar fazendo aqui sensacionalismo, ou para fazer média com quem os financia no exterior, ou para pousar de defensor dos grandes valores, e no fundo essas pessoas prestam um desserviço ao Brasil em fazer esse escândalo todo, esse sensacionalismo, sobretudo agora que nós vimos que os dados não são exatamente aqueles que vinham sendo alardeados e manipulados por certos setores da imprensa nesses percentuais 88%, 90%, 212%. Esses dados que eles estão manipulando são mentira, e ficou claro ontem com essas imagens que nós verificamos, inclusive na presença do INPE, foi uma reunião conjunta nossa com eles, de que de fato a história não é bem assim. Do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em entrevista ao Jornal da Manhã. A conversa na íntegra você confere no nosso canal do YouTube Jovem Pan News. Um estudo divulgado pela Unesco relaciona a infraestrutura das escolas ao desempenho dos alunos no ensino básico. A Natasha Mazaro traz os detalhes. Um estudo divulgado nesta quarta-feira relaciona a infraestrutura das escolas com o desempenho dos alunos. A pesquisa feita pela Unesco e pela Universidade Federal de Minas Gerais teve como base dados do Sistema de Avaliação de Educação Básica de 2013, 2015 e 2017. A conclusão foi que as escolas mais bem estruturadas tiveram as melhores avaliações do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O estudo dividiu as instituições em 7 níveis diferentes. Pouco mais da metade das escolas de ensino básico do Brasil estão entre os níveis 4 e 5. São escolas que possuem laboratórios, internet, quadra para esportes e refeitórios. No entanto, quase um terço estão nos piores níveis e mais de 4 mil instituições ainda estão no patamar mais baixo, sem banheiro dentro do prédio, energia elétrica ou esgoto. O levantamento concluiu que a rede federal é melhor do que as escolas privadas. Já as municipais são as que apresentam um menor indicador de qualidade. Em 2015, em uma reunião de líderes mundiais na Coreia do Sul, o Brasil assinou o plano de metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. E a melhoria das escolas é uma das metas. Apesar do estudo mostrar que nos últimos anos houve uma melhora na infraestrutura das escolas, especialmente no Nordeste e as escolas municipais, a professora da UFMG e uma das coordenadoras da pesquisa, Maria Tereza Gonzaga Alves, afirma que há ainda muito o que ser feito. Se isso está na Agenda 2030, nós temos que garantir que se façam as reformas nas escolas que existem para garantir a melhor infraestrutura, como a
infraestrutura específica também esteja garantida. Ela não se associe com a origem social dos alunos. A conclusão reforça que escolas seguras, limpas e confortáveis impactam positivamente na aprendizagem, principalmente das crianças, como explica o gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, Gabriel Correia. Essa questão da infraestrutura que o relatório da Unesco traz é fundamental para os gestores públicos educacionais e para toda a comunidade de educação que quer melhorar a aprendizagem dos alunos brasileiros. Gabriel Correia ressalta também que o sistema educacional é impactado pelas desigualdades do Brasil. A pesquisa indica que quanto mais alto o índice de nível socioeconômico dos alunos, maiores também os indicadores da escola. A região Centro-Oeste ocupou a posição intermediária. Sul e Sudeste ficaram com médias melhores de infraestrutura, enquanto Norte e Nordeste têm os piores resultados. Jair Bolsonaro diz estar cada vez mais apaixonado por Donald Trump. O presidente voltou a comemorar os elogios feitos pelo líder americano à indicação do filho Eduardo ao cargo de embaixador em Washington. A declaração de Bolsonaro a Trump foi feita nesta quarta-feira, após a cerimônia de troca da Grande Guarda Presidencial em Brasília. Antes disso, o chefe do executivo se reuniu com o secretário de Comércio dos Estados Unidos e reforçou a aproximação entre brasileiros e americanos. Juiz federal da Bahia intima o presidente Jair Bolsonaro a dar explicações sobre a indicação do filho para a embaixada nos Estados Unidos. O juiz André Jackson, substituto da primeira vara federal, acolheu a ação popular contra a escolha e deu 5 dias de prazo ao presidente para se explicar. A ação popular sustenta que a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington é um caso de nepotismo. A Secretaria de Comunicação do Planalto informa que não vai comentar o caso. O Supremo Tribunal Federal deve manter a demarcação de terras indígenas com a FUNAI. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a Corte vai confirmar a liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso em junho. Na ocasião, o magistrado suspendeu o trecho de uma medida provisória que transferia essa função do Ministério da Justiça para a pasta da Agricultura. Caso seja confirmada, a decisão será a segunda derrota imposta pelo Supremo ao governo Bolsonaro, já que em junho a Corte limitou a extinção de conselhos pelo Planalto. A Secretaria de Segurança Pública do Pará investiga a morte de 4 presos durante a transferência dos detentos para Marabá. Nani Cox. As investigações já apontaram que eles foram assassinados por estrangulamento pelos próprios comparsas, mas as autoridades querem entender a motivação dos crimes. Os 4 faziam parte de um grupo de 30 detentos da mesma facção criminosa envolvidos nos confrontos de segunda-feira no Centro de Recuperação de Altamira. Os presidiários fizeram um percurso divididos em 4 celas e com algemas de plástico, mas 9 conseguiram romper o dispositivo durante a viagem. Por questões de segurança, o procedimento de transferência não inclui a presença de um agente prisional dentro do baú do caminhão. Segundo o secretário de Segurança Pública do Pará, o monitoramento dos presos é feito com câmeras de segurança instaladas nas celas. O Alame Machado acredita que os assassinatos ocorreram em trechos nos quais a estrada tinha condições desfavoráveis. Havia queda do sinal das imagens, então em algum momento em que possivelmente caiu a imagem pode ter ocorrido esse fato. A transferência faz parte das ações determinadas pelo governo do Pará e pelo Ministério da Justiça após a briga da segunda-feira que terminou com 58 mortos. Como previsto anteriormente, 8 líderes de facções criminosas ficarão em presídios federais e outros 8 permanecerão em isolamentos em unidades estaduais. Por causa das 4 mortes desta quarta, os 26 presos remanescentes também serão colocados em isolamento. Sobre os assassinatos desta quarta, o presidente Jair Bolsonaro disse que problemas acontecem e defendeu a criação de prisões agrícolas. Tem um fundo penitenciário, puder botar em prática. Agora, pessoal, problemas acontecem, tá certo? Se a gente puder, vou conversar com o Moro nesse sentido. Eu sonho com um presídio agrícola. Eu sei que mudar o artigo 5º da Constituição é cláusula pétrea, né? Mas queria que tivesse trabalho forçado no Brasil para esse tipo de gente, mas a gente não pode
forçar a barra. O Instituto Médico Legal encerrou o trabalho de necrópsia dos 58 corpos encontrados dentro do presídio. Pelo menos 27 já foram reconhecidos e liberados às famílias. A Justiça arquivou o caso do menino de 3 anos que foi atropelado e morto por um trem do metrô em São Paulo. Vitor Moraes. A Justiça arquivou o inquérito que apurava as causas e eventuais responsabilidades pela morte do menino Luan Silva Oliveira, de 3 anos, no final do ano passado. Ninguém foi considerado culpado. Ele foi atropelado por um vagão na linha 1 azul, na estação Santa Cruz do metrô. A mãe do menino, Linéia Oliveira Silva, que era a única investigada pela Polícia Civil por homicídio culposo, não foi responsabilizada pela morte do filho, já que ele teria escapado do colo dela e provocado o acidente. Nas imagens das câmeras de segurança do metrô, é possível ver a criança deixando o colo da mãe e saindo correndo sozinho do vagão do trem. Linéia correu em direção ao filho para tentar segurá-lo, mas foi impedida pela porta do trem, que fechou automaticamente depois que a criança passou. Outros passageiros tentaram ajudar, mas também não conseguiram. As imagens mostram a criança no momento em que passa pela porta que dá acesso ao túnel, percorre mais ou menos 300 metros pelos trilhos e é atropelado por outra composição. O delegado Marcelo Augusto Gondim Monteiro, da 6ª Delegacia de Polícia do Metropolitano, disse que se a mãe do menino, Linéia, fosse considerada culpada, ela seria duplamente castigada e penalizada. Luan foi encontrado por funcionários do metrô com ferimentos na cabeça, sendo que eles tiveram que esperar mais de 1 hora para entrar no túnel e procurar pelo garoto. O relatório interno do metrô, entregue à polícia, mostra que Luan foi atropelado 3 minutos depois que um passageiro alertou a companhia por meio de uma mensagem do celular. Fontes do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos afirmam que o filho e sucessor de Osama Bin Laden na Al-Qaeda está morto. Mais informações com Camila Yunis. O jornal The New York Times e a rede de televisão NBC afirmaram nesta quarta-feira que Hamza Bin Laden, filho do ex-chefe do grupo terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden, morreu durante uma operação. De acordo com os veículos, as informações foram obtidas através de fontes anônimas que não disseram quando, onde e nem como ele morreu. O filho de Osama Bin Laden também era conhecido como o príncipe herdeiro da Jihad e sucedeu o pai no comando do grupo terrorista. No entanto, a localização de Hamza vinha sendo especulada há anos. Em fevereiro, os Estados Unidos, inclusive, anunciaram uma recompensa de $1 milhão para quem tivesse informações sobre o paradeiro do jihadista. Na época, o governo norte-americano afirmou que Hamza fazia ameaças ao país pelas redes sociais, dizendo que a morte do pai seria vingada. Documentos encontrados em 2015 revelaram que Osama queria o filho como sucessor na chamada Guerra Santa contra o Ocidente. Em 2011, autoridades norte-americanas informaram que Bin Laden teria morrido durante uma operação dos Estados Unidos na região de Abbottabad, no Paquistão. De acordo com a rede de televisão NBC, o presidente Donald Trump foi questionado sobre a morte de Hamza Bin Laden. No entanto, o republicano não quis responder à pergunta. Vamos agora ao Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga, que traz as informações desta quinta-feira. Oi, Viga, bom dia. Bom dia para você, Nicole. Bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Tá dando para ver o solzinho, né? Batendo aqui no nosso rosto, termômetros na casa dos 28 graus, 27 mais precisamente, indo para 28 na manhã desta quinta-feira. Muitas ocorrências policiais, muitas operações da polícia acontecendo em favelas da Zona Norte, Morro da Serrinha, Madureira. Tem também em outras localidades aqui da capital e na Baixada Fluminense. Houve registro aí nas últimas horas de 2 casos também de feminicídio que aconteceram na Zona Oeste, inclusive um deles na favela da Muzema, no Itanhangá, na Zona Oeste da capital. Tivemos um cabo da Polícia Militar de 38 anos de idade, alvejado, baleado em uma tentativa de assalto na linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Já são 127 agentes de segurança baleados nas mais diversas circunstâncias aqui no Rio de Janeiro. Neste ano de 2019, quase 30 morreram, segundo a estatística, né? Estatísticas
extraoficiais. A qualquer momento, o doleiro dos doleiros, Dario Messer, que foi preso ontem em São Paulo, no bairro dos Jardins, vai ser transferido para o sistema carcerário, para o sistema penitenciário aqui do Rio de Janeiro. Ele permanece na superintendência da Polícia Federal, passando por todo aquele protocolo, sendo ouvido, sendo interrogado. Ele que é peça-chave, protagonista no esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, do esquema de corrupção e propina montado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho. Agora há pouco saíram os dados da indústria brasileira, ruins, mais uma vez, quarta queda no ano, no mês de junho. A produção da indústria encolheu 0,6% em relação a maio, resultado pior do que esperavam analistas e especialistas de mercado. Na comparação com junho do ano passado, a queda foi bem aguda, 5,9%. Minha cara Nicole, ouvinte internauta da Jovem Pan, de janeiro a junho, a indústria tem uma perda de 1,6%, 1,6%. E muito desse resultado, muito desse desempenho ruim tem a ver não só com a conjuntura negativa, mas com o acidente em Brumadinho, que reduziu sensivelmente a produção de minério de ferro da companhia da mineradora brasileira Vale. Vamos ouvir então rapidamente aqui o economista do IBGE, André Macedo, dizendo que não há no horizonte. A gente perdeu o contato agora com o Rodrigo Viga, ele estava com a gente pelo FaceTime, acredito que tenha caído aí a ligação com ele, a gente volta a qualquer instante. O Jornal da Manhã vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta. Jovem Pan News. Jovem Pan. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. A gente vai trazer detalhes pra você. Tá difícil a situação. Aí então o protesto da torcida, insatisfeita com qualquer confronto, era o rendimento do time mesmo. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que não há. Como já houve uma convergência ao contrário, que é o objetivo. Que é o objetivo. Ninguém vai concordar com nada. De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube e Facebook da Jovem Pan News. As notícias que não podem ficar para depois, você acompanha no Jovem Pan agora. Os principais assuntos do dia, as notícias de última hora, análises e a opinião do time de comentaristas da Jovem Pan. Acompanhe de segunda a quinta, ao vivo, a partir das 4 da tarde, o Jovem Pan agora. Estamos em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube, Facebook e Twitter. Jovem Pan agora.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11h03, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. E a gente vai voltar a falar com Rodrigo Viga, que está lá no Rio de Janeiro e estava falando sobre a produção industrial, não é isso, Viga? A nossa conexão, mas eu estava falando sobre o resultado da indústria brasileira, né, que no mês de junho caiu 0,6% ante maio, um resultado bem pior do que esperava o mercado. O mercado estava esperando uma queda de 0,2%, 0,3%, e aí o resultado acumulado no ano é de uma perda de 1,6%. E muito desse resultado negativo tem a ver com a questão envolvendo o acidente em Brumadinho, né? Aquele acidente trágico, fatal, que afetou a produção da mineradora brasileira Vale. Para que você tenha uma ideia, amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, se foi expurgado, se foi excluído, né, esse efeito da menor produção de minério de ferro e também de petróleo, que caiu nesse período do primeiro semestre, se expurgarmos, vamos dizer assim, entre aspas, né, sendo bem superficial, o efeito Brumadinho na produção de minério, em vez de termos uma queda de 1,6% no primeiro semestre, a indústria teria acumulado um ganho, um desempenho positivo de 0,2%. Mas, de acordo com o André Luiz Macedo, não é apenas o efeito Brumadinho que está por trás desse desempenho ruim da indústria brasileira neste ano de 2019, com 4 quedas em 6 meses auferidos, apurados pela pesquisa mensal de emprego. Vamos ver e ouvir André Macedo aqui na Jovem Pan. Importantes trabalhadores fora dele, as exportações contribuindo negativamente, especialmente por conta de parceiros, da perda de parceiros importantes como a Argentina, nível de confiança das famílias e dos empresários em patamares mais baixos que já tiveram no passado e, além disso, um fator mais recente também, nível de estoques dentro do setor industrial, num patamar mais elevado do que a gente vinha observando. São algumas das razões que nos ajudam a entender esse comportamento de menor intensidade da produção industrial ao longo do ano de 2019. Junto, claro, o setor extrativo, por conta do efeito Brumadinho, claro, tem ali potencializa a magnitude de perda da indústria como um todo. Então, André Luiz Macedo, economista da pesquisa mensal de indústria do IBGE, lembrando que a Vale trouxe ao longo dos últimos dias aí seu resultado de produção e também seu desempenho financeiro. Já se pode perceber que as perdas têm sido menores no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre deste ano, em função do acidente trágico lá em Brumadinho, em Minas Gerais, minha cara Nicole. Obrigada, Viga, pelas informações. Bom dia para você e bom trabalho. Obrigado, bom dia. Vamos agora ao comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino. Bom dia. O professor de filosofia da UFPE, Rodrigo Jungmann, ficou mais conhecido quando foi alvo de ataques e ameaças por parte de esquerdistas radicais por defender, inclusive, Bolsonaro. Ele foi alvo de pressão e até agressão dos alunos, entre aspas, por mais de uma vez e era convidado para falar em programas alinhados ao bolsonarismo. Após a fala do presidente Bolsonaro referindo-se ao pai do presidente da OAB, porém, Jungmann viu ali a gota d'água ao apoio que tradicionalmente vinha dando. Num breve texto publicado em seu Facebook e que já repercutiu em jornais, o professor explicou por que rompeu com o governo. Ele começou prevendo a reação da militância, dos raivosos, que não entenderam a enormidade da abjeção cometida por Bolsonaro, segundo ele, e avisou que é um anticomunista. Eu acho a maior parte dos comunistas pessoas cegas, idiotas ou perversas, disse, mas é simplesmente grosseiro e desumano supor que um comunista seja incapaz de amor filial. Não se tripudia, continuou, não se debocha, não se fala em tom de pouco caso da perda de um pai. Simples assim. O professor diz fazer parte de uma direita com superego, ou seja, com freio, com reflexão entre o que pensa e diz. E ele sabe que, por dizer isso, certa direita o considerará um traidor. Mas Jungmann diz que apenas não desistiu de pensar por conta própria e que continua tão direita quanto antes, ou mais, mas admite que não é mais um bolsonarista. Ele deseja uma direita que pense antes de falar.
O que mais chama a atenção nisso é como o governo vem perdendo apoio dentro da própria direita. O caso de Jungmann está longe de ser um caso isolado. Uma direita que seria defensora natural do seu governo. É quase como se muitos liberais e conservadores estivessem implorando para que o presidente e seus filhos não falassem mais ou não fizessem tanta besteira, para que pudessem apoiar um governo que tem uma ótima equipe econômica, liberal, um excelente ministro de infraestrutura, Sérgio Moro na justiça combatendo a impunidade e uma agenda reformista tocada por gente como o craque Rogério Marinho. Mas, para muitos conservadores, a postura de Bolsonaro é inaceitável. O radicalismo de sua base, de sua militância, assustador. E essa militância engajada nas redes sociais desce tão baixo ou mais do que petistas na hora de atacar os desafetos, inclusive e principalmente aqueles da própria direita. A truculência, o ódio, a falta de empatia por parte de uma ala bolsonarista mostra que se trata de um movimento calcado no ressentimento, no ódio mesmo, no desejo de vingança. Muitos votaram no PT no passado, inclusive. A reação é psicologicamente compreensível, ainda assim perigosa. E ao parecer alimentar mais essa militância do que desejar agregar e falar para todos, o presidente afasta aqueles moderados e se cerca só de bajuladores oportunistas e fanáticos, impedindo a lufada de ar fresco das críticas construtivas de entrar. A tendência, se Bolsonaro insistir nessa estratégia, alegando que é assim mesmo e não vai mudar, será afastar mais e mais conservadores até restarem apenas os nacional-populistas, muitas vezes toscos e autoritários. Seria uma pena. Com o agravamento da crise política por Itaipu, no Paraguai, o presidente Jair Bolsonaro já admite rever os termos do acordo que traz diretrizes sobre a venda da energia da hidrelétrica até 2022. De Brasília, Levi Guimarães. Após a crise política que o acordo sobre a usina de Itaipu causou no Paraguai, o presidente Jair Bolsonaro indicou que o Brasil pode rever termos do tratado assinado em maio, que traz diretrizes sobre a energia da hidrelétrica até 2022. O presidente classificou a relação do Brasil com o Paraguai como excepcional e disse que está disposto a fazer justiça nessa questão da Itaipu binacional. Bolsonaro diz que vem conversando com o presidente da parte brasileira da usina, General Silva e Luna, para resolver o assunto. No Palácio do Planalto, o porta-voz da Presidência da República, General Otávio Rego Barros, reforçou que reuniões já vêm sendo feitas e que o governo brasileiro está disposto a tratar do tema com os paraguaios. O Brasil está aberto à discussão, visando o benefício de ambos os países, em posição de dialogar profundamente. A situação provoca instabilidade no Paraguai, onde 4 autoridades já renunciaram, incluindo o ministro das Relações Exteriores e o diretor paraguaio de Itaipu. Na semana passada, o diretor da distribuidora de energia elétrica do país também renunciou após discordar dos termos do acordo. Desde então, protestos no Paraguai chegaram a pedir até mesmo o impeachment do presidente do país, Mário Abdo. Especialistas e autoridades locais apontam que o acordo traria um prejuízo de 200 milhões de dólares ao governo paraguaio. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a questão não é exatamente ceder ao Paraguai, mas acertar pequenas derivações para que seja um acordo meio a meio. O governo do Paraguai já solicitou a anulação da ata assinada com o Brasil, com os termos do tratado, e representantes do país vizinho devem vir a Brasília renegociar o texto. De Brasília, Levi Guimarães. Grave crise que afeta a Venezuela está levando o país a uma liberação da economia. Empresários do país acham que, na prática, o país parece estar adotando um modelo de capitalismo selvagem. Os preços foram liberados e pode-se pagar $1, festeja um empresário venezuelano. Para o setor, a crise leva o governo bolivariano a se afastar dos princípios socialistas, aceitando involuntariamente a dolarização da economia. A oposição paraguaia quer abrir processo de impeachment contra o presidente Mário Abdo. Opositores que ambos prejudicaram os interesses do país com a renegociação de venda de energia da usina binacional de Itaipu ao Brasil.
O movimento busca respaldo popular e marcou manifestação pública para amanhã em Assunção. Além disso, alegam que os dirigentes devem deixar os cargos porque já não têm a confiança dos paraguaios. Problemas na produção de vacina contra a raiva pode prejudicar imunizações de cães e gatos, principais vetores da doença. A vacinação de animais domésticos é feita principalmente no mês de agosto. O principal produtor das vacinas diz que a fabricação está paralisada devido a dificuldades para contratar empresas qualificadas por meio de licitação. O Ministério da Saúde limita-se a informar que dá prioridade ao envio das vacinas para estados com maior número de casos da doença, letal para os seres humanos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou o início da negociação para firmar um novo acordo comercial com os Estados Unidos. Vamos a Brasília para mais informações com a repórter Luciana Verdolim. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou o início da negociação com o governo norte-americano para firmar um novo acordo comercial. Segundo ele, a decisão do governo de fazer uma abertura gradual da nossa economia está sendo vista como um convite à reaproximação com as grandes potências comerciais. Ainda segundo Guedes, o governo quer fechar uma aliança estratégica com os norte-americanos, o que seria muito mais profundo que um simples acordo comercial. Ainda de acordo com ele, o Brasil tem chamado a atenção. Depois de décadas fora dos grandes acordos, está se tornando um mercado cada vez mais atraente. Foi amarrado o seguinte, o que era só um pensamento, agora é o seguinte, já estamos oficialmente começando as negociações com os Estados Unidos. O presidente Jair Bolsonaro classificou ontem como excelente o encontro aqui no Palácio do Planalto com o secretário de Comércio norte-americano, Wilbur Ross. Os Estados Unidos, eles têm demonstrado preocupação com os detalhes, as letras miúdas do Acordo de Livre Comércio do Mercosul com a União Europeia. O temor é que exista alguma cláusula, por exemplo, que inviabilize o Acordo de Livre Comércio do Brasil com os norte-americanos. Depois do encontro ontem, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que o governo brasileiro também está preocupado com essa possibilidade de problema. Todo mundo está preocupado com algumas armadilhas, né? Todo mundo está preocupado com isso aí. Que você possa, que talvez possa ter no acordo do Mercosul, que tem algum problema, assinar um acordo com os Estados Unidos, todo mundo... Isso aí vai em cima até da questão de inteligência, né? Ontem, o presidente voltou a afirmar que ficou satisfeito com os elogios feitos a ele pelo presidente norte-americano Donald Trump, que também elogiou a escolha do deputado Eduardo Bolsonaro para ser embaixador nos Estados Unidos. A formalização do nome dele deverá ser feita até a semana que vem. Ontem, um juiz da Primeira Vara Federal da Bahia intimou o presidente e o filho para em 5 dias darem explicações sobre a indicação. O pedido foi feito dentro de uma ação popular movida por um deputado local contra a nomeação de Eduardo Bolsonaro. De Brasília, Luciana Verdolim. Empresa Rumo assume a concessão da Ferrovia Norte-Sul e tem 2 anos para tornar operacional o trecho entre Goiás e São Paulo. A companhia ganhou o direito de administrar 2 setores da estrada de ferro por 30 anos após um leilão realizado em março. O tramo central entre as cidades de Porto Nacional, no Tocantins, e Anápolis, em Goiás, já está em pleno funcionamento. O tramo sul, entre Ouro Verde de Goiás e Estrela do Oeste, em São Paulo, tem 95% das obras concluídas. As intervenções devem ser terminadas pela empresa que arrematou os setores com um lance de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, vê um panorama ambicioso no futuro, com alguns trechos que ainda estão em projeto. Então vamos ver o contêiner sair de Goiás, ir para São Paulo, sair de São Paulo, vir para Goiás, ir para Rondonópolis, e no futuro, quando a Malha Sul estiver prorrogada, a gente tiver aquele eixo de Porto Alegre até Sumaré, nós vamos estar saindo com carga da Zona Franca de Manaus e entregando em Porto Alegre.
O ministro disse ainda que a participação das ferrovias no transporte de mercadorias deve passar de 15% para 30% do mercado em 8 anos. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aposta que a ampliação das estradas de ferro pode tornar a produção do interior do país mais competitiva. Nós teremos, tá certo, a maior linha férrea capaz de democratizar a comercialização dos nossos produtos. Ou seja, nós hoje não vamos mais ficar estrangulados. Além dos trechos repassados para a empresa Rumo, a Ferrovia Norte-Sul também tem um setor operacional entre Maranhão e Tocantins. Estão em estudos iniciativas para ampliar a estrada de ferro para chegar até os extremos do país, no Pará e no Rio Grande do Sul. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução nos juros do cheque especial e a isenção da anuidade no cartão de crédito. Vamos a Brasília para mais informações com Antônio Maldonado. A Caixa Econômica Federal passa a oferecer a partir desta quinta-feira, 1º de agosto, novas taxas de juros para pessoas físicas e jurídicas. A redução chega até 40% a depender da linha de crédito. O cheque especial passa a ter uma taxa máxima de 9,99% ao mês. Até então, os juros poderiam chegar a 13,45% no caso das pessoas físicas e a 14,95% para as pessoas jurídicas. O crédito pessoal estará disponível para contratação com uma taxa que parte de 2,29% e não mais de 4,99%, como era até então. Como explica o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, as medidas, somadas à liberação de parte do saldo do FGTS para a população, deve impactar na vida de milhões de brasileiros. A redução ao redor de 40% é efetivamente uma redução para uma parcela de milhões de pessoas. Não é para 5 mil pessoas ou 10 mil pessoas. E esses 40% de novo não são alguma coisa para 30 dias ou etc. Essa é uma mudança perene da Caixa Econômica Federal. A depender do nível de relacionamento dos clientes, os descontos nas taxas de juros podem ser ainda maiores. Quem levar o salário ou investimentos para a Caixa, por exemplo, pode obter condições melhores em várias das linhas de crédito. Além disso, o cliente do banco poderá ter acesso a um seguro de vida que cobre até R$4 mil de operações de crédito em caso de sinistro a um custo de R$25 por mês. Esse dinheiro poderá ser completamente revertido em forma de crédito de celular. Já a partir de 19 de agosto, o banco passa a disponibilizar aos clientes pessoa física o pacote Caixa Sim. Aqueles que aderirem ao plano terão direito a um cheque especial com taxas a partir de 8,99% ao mês, uma redução de 33% em relação ao índice mínimo cobrado atualmente. Um crédito pessoal a 2,29%, que apresenta aí um corte de 21%, e o novo cartão de crédito internacional e sem anuidade, com crédito rotativo a 8,99% ao mês. De Brasília, Antônio Maldonado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu nesta quarta-feira reduzir de 6,5% para 6% ao ano a taxa básica de juros da economia, chamada taxa Selic. Ao meu lado, para comentar sobre esse assunto, está Denise Campos de Toledo. Oi, Denise, bom dia. Bom dia, Nicole. Decisão histórica, né, Denise? Exatamente, menor taxa já registrada, se contava com um corte 0,25. Na verdade, o mercado estava especulando desde a semana passada com essa possibilidade de um corte maior de meio ponto, que foi o que acabou vindo. E o Banco Central, no comunicado que vem junto com a nova taxa, sinalizou que deve haver continuidade, cortes adicionais. Então já dá para imaginar que talvez se confirme a projeção do mercado, que é a taxa básica no final do ano em 5,5%, que é um juro ainda menor. O Banco Central levou em conta o cenário inflacionário, a gente falava sobre isso ontem. A inflação continua baixa, né? A inflação é um índice médio de preços, ele vem rodando bem abaixo do centro da meta, que é 4,25%. Economia continua muito fraca, hoje mesmo tivemos dados da indústria que confirmaram isso. Houve avanço da reforma da Previdência, então diminui aquele risco fiscal que sempre é colocado pelo Banco Central, e nós tivemos redução dos juros também nos Estados Unidos, né? A decisão saiu no começo da tarde, antes da decisão aqui no Brasil, e é sempre uma referência. Também é o menor nível já registrado de diferença entre as taxas, a taxa aqui no Brasil e as taxas nos Estados Unidos. Agora, o mercado não gostou muito que lá nos Estados Unidos a decisão foi dividida.
Então, o comitê deles, o Copom lá dos Estados Unidos, teve votos contrários a um corte agora, porque é uma situação atípica que a economia americana vem vivendo. Ela está com um crescimento robusto, uma situação de pleno emprego, né? O desemprego está baixíssimo lá, só que não ocorrem pressões inflacionárias. Então, curiosamente, ela pode ter um sistema de concorrência na área empresarial que vem segurando. Agora, sempre tem algum risco de pressão inflacionária, porque o desemprego está muito baixo, isso estimula consumo, mas, de qualquer modo, eles acharam que a economia precisa desse estímulo a mais, exatamente porque há sinais de uma perda de ritmo. Mas, não, eles vão continuar acompanhando o cenário. Então, se houver algum risco inflacionário, eles param. E aí fica uma preocupação, porque aí os juros nos Estados Unidos não ficariam tão baixos a ponto de desestimular os investimentos lá, e o Brasil vai ter que fazer a lição de casa para ficar atraente para o investidor. Nós tivemos até a divulgação do balanço de investimentos em bolsa e houve uma perda importante de recursos no último mês. Isso mostra que mesmo com o avanço da reforma da Previdência, o Brasil ainda não chegou naquele estágio de confiança mesmo para o investidor. E o mercado acha que pode haver essa melhora gradual da economia, e tudo isso ajuda no investimento aqui no Brasil? Como é que funciona? Com certeza, tem que fazer a lição de casa, né? Tem que conseguir fazer o ajuste fiscal, criar um ambiente de negócios melhor e criar um ambiente político, né, Nicole? Porque se houver muita incerteza, muita instabilidade, a gente vê muito noticiário político desnecessário, não é? De divergências e tudo mais, isso cria uma certa animosidade, principalmente em relação à segurança quanto às regras. Você vai ter um programa de concessões, de privatizações, se esse ajuste prossegue para além da reforma da Previdência, se espera a reforma tributária. Claro que eles não vão ficar esperando tudo isso, né? A partir da aprovação da reforma da Previdência já tem um degrau a mais que o Brasil pode subir. Legal. E hoje também, né, Denise, começa a primeira regulamentação para criptomoedas, que as pessoas agora devem informar a Receita Federal sobre esse investimento. Como é que vai funcionar a partir de agora? Agora vai ter que fazer a declaração acima dos R$30 mil, né? A criptomoeda, ela não existe fisicamente, ela não fica estocada em nenhum lugar, ela tem um registro apenas através do dado criptografado. Então, as pessoas podiam correr à margem disso daí, e em alguns casos, dependendo do período de aplicação, tem uma rentabilidade muito elevada. Então, agora tem de fazer essa declaração para a Receita acompanhar e depois tributar o ganho que houver em relação ao Bitcoin, não é? Ele tem tido algumas oscilações muito pesadas, chama atenção até desse mercado, que da mesma forma que ele sobe, ele pode cair muito rapidamente, de uma forma expressiva, coisa de 10% num dia, de variação até mais. Então, agora a Receita está de olho na rentabilidade que venha dessa aplicação. E vai ser mensal, né? As pessoas vão ter que declarar logo no fim daquele mês, isso, né? para ir fazendo um acompanhamento geral de movimentação, porque tem um grande receio, na verdade, não é nem só essa questão de tributar se houver um ganho mais importante, mas é a questão de ser legal ou não a operação, porque ela pode servir para mascarar irregularidades, crimes. Então, seria uma espécie de caixa 2, né? Inclusive contrabando e tudo mais, correria com essa moeda, né? Até aqueles casos dos hackers, né? Exatamente. Que invadiram os celulares das autoridades, os policiais ainda desconfiam de que eles podem ter recebido por meio de criptomoedas. Um deles, né? disse que tinha, né? Um investimento em criptomoeda, por isso que eles tinham aquele dinheiro vivo. Né? E a movimentação em conta também, para justificar, eles falaram isso. Agora, como não se sabe ao certo o que teria motivado a operação toda deles, a busca por informações, a invasão aí dos celulares, talvez eles tenham recebido dinheiro de alguém. Ainda há suspeita de um mandante. Exatamente, né? Aí para disfarçar exatamente o que a gente falava, que corre à margem do sistema financeiro. Então você não tem muito instrumento de controle, porque não é uma operação tradicional, não é? Aliás, o mundo todo está de olho na criptomoeda, tem uma grande preocupação em relação a isso, porque pode esconder contrabando, operações criminosas. Então agora a Receita Federal vai começar a observar com mais atenção o que acontece nesse mercado. Obrigada, Denise, pelas informações. Nicole, ótimo dia. Ótimo dia a todos. E o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lançam hoje o programa Médicos pelo Brasil. O novo programa vai substituir o Mais Médicos, criado em 2013 no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O lançamento ocorre neste momento em cerimônia no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar então ao vivo. Carentes de centros urbanos, melhores condições de trabalho para os médicos, melhor atendimento para os pacientes. Na saúde, não basta fazer mais, também é preciso fazer melhor. Programa Médicos pelo Brasil. Ganham os médicos, ganha a saúde e ganha o Brasil. Ministério da Saúde, Governo
Federal. Pátria Amada, Brasil. Para uso da palavra, o ministro de Estado da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A gente acompanha então agora. Bom dia. O lançamento do programa Médicos pelo Brasil. Quem fala é o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Bolsonaro, o primeiro candidato a presidente da República a colocar no seu plano de governo a carreira de Estado para médicos no Brasil e que hoje vai cumprir essa promessa de campanha. Ao nosso vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ao nosso ministro licenciado, Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, mas nós estamos hoje aqui com o nosso ministro interino, ao Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica Brasileira, Mauro Luiz de Brito, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, ao Williams Freire Bezerra, presidente do CONASEMES, Alberto Beltrame, presidente do Conselho de Secretários Estaduais, o CONAS, a todos os servidores do Ministério da Saúde que trabalharam na construção desta política, ao nosso querido general Heleno, a Joyce Hasselmann, nossa líder do governo no Congresso, ao nosso líder na Câmara, enfim, a todos os deputados federais, aos senadores, a todos aqueles que estão nos ministérios e que concorreram, tanto a AGU como Secretaria de Governo, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, enfim, todos os nossos colegas de ministério, muito obrigado a todos os ministros que colaboraram e com as suas equipes conseguiram trazer um texto equilibrado. Esse momento é um momento em que nós olhamos decisivamente para a atenção primária, atenção básica. Desde o início do governo, nós temos dito que nós vamos reestruturar o sistema de saúde brasileira partindo da atenção primária. Isso vem uma sequência de ações. Esta não é a primeira. A primeira foi a primeira vez na história do Ministério da Saúde que se criou uma Secretaria Nacional de Atenção Primária para dar foco à reestruturação da atenção primária. Logo no início nós começamos a trabalhar e vimos que as cidades médias e grandes e as cidades pequenas, em relação a esse programa, tinham ocupações totalmente assimétricas. Era necessário ter políticas diferenciadas. A primeira política lançada pelo governo foi um programa chamado Saúde na Hora. O Saúde na Hora é para cidades médias e grandes. Eles reorganizam, eles podem fazer vínculos 20 horas, inclusive de médicos e enfermeiros. Eles podem colocar até 6 equipes por unidade. Eles permanecem abertos até às 22 horas. Nós triplicamos o custeio para que eles se reorganizem. Esse programa Saúde na Hora, praticamente ele não alcança as cidades menores, pelas condicionantes do programa. Essas cidades que no programa anterior serviram de justificativa para o programa anterior, dizia-se, vamos levar os médicos para as cidades menores, mais difíceis. No programa anterior, a grande maioria dos médicos estava nas cidades médias e grandes e capitais. E as do semiárido, as de comunidade ribeirinha, o fundo da Amazônia, essas eram minoria no programa anterior. Nós utilizamos, ministro Ernesto, os mesmos critérios de classificação de municípios para calcularmos as vulnerabilidades da OCDE, que o Brasil, por vossas mãos e a mão do presidente da República, se prepara para aderir. Não há mais indicação política como nós víamos antigamente. Era comum as pessoas se utilizarem, conseguir arrumar 4 cubanos, 8 cubanos, tinha virado quase uma espécie de commodity para substituir por razões financeiras. Agora entra o IDH, agora entra o Bolsa Família, agora entra o BPC, agora entra o nível de previdência abaixo de 2 salários mínimos. Agora entra a mortalidade infantil, expectativa de vida, um conjunto de indicadores que mostra com precisão: aqui é necessário apoiar
Aqui é necessária a presença do governo federal. Com esses critérios, inverte. Nós vamos a mais de 12 mil médicos nessas localidades, onde antes eram 5 mil. E nas cidades maiores, onde antes eram quase 13 mil, 12 mil médicos, inverte, eles ficam em torno de 6 mil. Mas eles ficam desamparados? Não. Eles têm um programa chamado Saúde na Hora, que triplica o custeio para que eles possam fazer as contratações nos centros onde tem faculdades de medicina, onde tem concentração de médicos. O que falta é reorganização de sistema. Não adianta somente A gente acompanha agora o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na cerimônia de lançamento do programa Médicos pelo Brasil. E esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. Lembrando que nós vamos ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Nós estamos sempre ao vivo no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 34 minutos. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lançam hoje o programa Médicos pelo Brasil. Esse novo programa vai substituir o Mais Médicos, que foi criado em 2013 pela ex-presidente Dilma Rousseff. Agora, um rápido intervalo. Jovem Pan News. Colesterol, nós temos basicamente o colesterol bom, que é o chamado HDL colesterol, e o colesterol ruim, o LDL colesterol. O colesterol ruim agride as artérias. Como já disse, as artérias são canos que levam sangue para o corpo inteiro. As artérias coronárias levam sangue para o músculo do coração. E outras artérias, por exemplo, levam sangue para a cabeça. O que o colesterol faz? Ele machuca a parede das artérias, levando a depósito de gordura. E numa via final, o entupimento dessas artérias, levando ao infarto agudo do miocárdio. O colesterol tem que ser combatido porque é um dos grandes fatores de risco para doença cardiovascular. Como fazer? Desde exercício, uma dieta saudável, uma dieta balanceada, até remédios, até medicações. Em resumo, o colesterol está diretamente relacionado, o colesterol alto, com o aumento da incidência da chamada doença cardiovascular. Tem que ser tratado. Desde exercícios físicos, uma dieta saudável, até medicação. Começa agora o hashtag BBL Flash News, onde você encontra as principais informações sobre o universo gamer. Aquela hora, depois eu entendi. A minha dúvida era, falado... Já estão definidas as semifinais do segundo split do circuito desafiante de LoL. A Vivo Case sobrou na fase classificatória e vai pegar a Van Liberty, que acabou na 4ª colocação. Já a Red Calunga, que acabou na 2ª posição, vai enfrentar a Pro Game, que fez uma final de fase de grupo surpreendente e acabou na 3ª posição. E o game brasileiro Árida já tem data de estreia. O jogo trará um personagem que tem que sobreviver junto de seu avô no sertão nordestino durante um período de seca no século XIX. Com músicas típicas, cultura e história, o game de estreia da produtora Aoka Game Lab estará disponível para PCs a partir do dia 15 de agosto. Meu amigo, mal passamos da metade do ano e a Disney já quebrou seu recorde de bilheteria global. Até o momento, a empresa norte-americana registrou 7,7 bilhões de dólares em bilheteria neste ano, superando os 7,6 bilhões de dólares registrados em 2016, seu antigo recorde. Parte desse número recorde é por conta de Vingadores Ultimato, que até o momento teve 2,7 bilhões de dólares em bilheteria, maior valor registrado na história de um filme no cinema. Continue se informando sobre tudo o que acontece no universo gamer, seguindo nossas redes sociais, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e até a próxima! Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
11h37, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e a gente vai voltar a acompanhar a cerimônia de lançamento do programa Médicos pelo Brasil. Quem fala neste momento é o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Abusos, em que, como o governo não tem a estrutura do conselho para abrir sindicância, para analisar, ficaram lá perdidas no tempo. Nós temos e sabemos da responsabilidade de que é necessário que a sociedade se proteja através da fiscalização efetiva do Conselhos Regionais e Federal de Medicina desse exercício. Nós sabemos. Por isso, este programa só admite médicos com inscrição nos conselhos de medicina, com diplomas legalizados, seja por revalida, seja por provas. Nós sabemos e temos a total consciência de que não resolveremos todos os problemas da atenção primária, mas nós estamos aqui para dizer o caminho correto é esse. É difícil, a gente conta com a parceria e apoio incondicional do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, aqui presente, Williams. Nós contamos com o apoio do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, porque viram e sabem que o caminho estruturado é esse. Contamos com o apoio de inúmeros parlamentares da Comissão de Seguridade Social e Família, aqui na presença do presidente Antônio Brito. Contamos com o apoio de inúmeros parlamentares da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, na pessoa do senador Romário. E estamos organizados para agora, após o presidente ter dado essa missão para nós, enquanto ministro, e nós trazermos, e o presidente apoiou incondicionalmente e irá assinar, irá remeter ao Congresso, que a nossa líder Joyce vai estar lá presente para que a gente possa ter um bom debate na comissão especial, para que o legislativo veja o texto, aprimore o texto, veja no que o legislativo pode colaborar, porque com certeza colaborará, uma boa relatoria, uma boa presidência, um bom nível, uma boa estrutura de trabalho, que a gente tem certeza que a gente faz um país melhor, mais estruturado, mais sério, mais democrático, mais livre, que respeita mais o trabalhador e, principalmente, desses médicos, quase 60% estarão no Nordeste e na região Norte brasileira, presidente. São as duas regiões mais críticas desse país. Enquanto se criam factoides, a gente responde com políticas que vão em direção ao ser humano. Parabéns, presidente, parabéns pelo programa, parabéns pelo governo. A gente ouviu então agora o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante a cerimônia de lançamento do programa Médicos pelo Brasil, esse programa que vai substituir o Mais Médicos, que foi criado em 2013 pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O objetivo desse programa continua sendo a interiorização de médicos pelo país, especialmente naquelas regiões que estão mais remotas e que estão desassistidas. E uma das principais novidades do Médicos pelo Brasil é a contratação dos profissionais pelo regime de consolidação das leis do trabalho, a CLT, já que até então os contratos eram temporários de até 3 anos. Quem nos acompanha por imagens pelo canal do YouTube Jovem Pan News pode ver o presidente Jair Bolsonaro assinando agora o programa Médicos pelo Brasil. De acordo com o governo federal, o valor do salário, que atualmente é de R$ 11.800, também deve aumentar. E agora o presidente Jair Bolsonaro vai fazer então o seu discurso no programa Médicos pelo Brasil nessa cerimônia. Eu acho que o momento é mais do que oportuno. Como cristão, agradeço a Deus pela minha vida. E também aos nossos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde que me atenderam em Juiz de Fora e também depois no Albert Einstein. Meu muito obrigado a todos vocês.
Quando a medida provisória do programa Mais Médicos chegou a Brasília, o Mandetta era deputado, chegou à Câmara, o Mandetta era deputado federal para comigo, e eu me aproximei dos senhores, os representantes da saúde aqui. E falei que tinha preocupação com o MP, mas tinha uma outra preocupação também enorme, a questão ideológica, porque conhecia o que estava sendo tramado naquele momento. Não era a vida dos brasileiros, mas o que era vendido aqui era uma coisa completamente diferente. Se os cubanos fossem tão bons assim, teriam salvado a vida de Hugo Chávez. Não deu certo, deu azar. Se os cubanos fossem tão bons assim, Dilma e Lula teriam aqui no Planalto para atendê-los cubanos e não brasileiros. E aquela proposta, quando chegou, ao aproximar dos senhores, eu busquei, na medida do possível, interferir na questão, estando aos lados dos verdadeiros profissionais. Não tivemos sucesso. O parlamento era conduzido de outra forma. Hoje é completamente diferente do passado. Tivemos a liberdade de escolher nós, os nossos ministros, e assim sendo, podemos realizar aquilo que eles, em contato com os senhores, entendem que é melhor para o Brasil. Mas a imprensa nossa, naquele momento também, tinha um carinho muito especial pelo governo, vai ter comigo com toda certeza com o passar do tempo, mas não falava numa questão que tinha muito a ver com os direitos humanos tão defendidos pelo PT no passado. É que os cubanos aqui não poderiam, por exemplo, trazer seus familiares. E quem é pai e quem é mãe sabe o que é ficar longe do seu filho ou da pessoa amada. Isso foi ignorado pelo PT. Por anos, mães e pais ficaram afastados dos seus maridos e esposas e dos seus filhos. Uma questão humanitária simplesmente que foi estuprado pelo PT. Falo isso porque sou pai de 5 filhos. Também o Brasil se prestou, como disse há pouco aqui um colega que me antecedeu, a alimentar uma ditadura. Aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano eram destinados a Cuba, tirando exatamente dos profissionais que estavam aqui. Então, mais uma prova, quanto mais profissionais, entre aspas, tivessem em nosso meio, melhor era para a ditadura cubana. E mais ainda, eu comecei a fazer minha pré-campanha no final de 2014, e nos municípios mais distantes do Brasil, como Manacapuru, por exemplo, tive contato com gente que tinha contato com os cubanos. Eles eram impedidos de participar de qualquer evento social da cidade. Um batizado, um casamento, uma festa junina eram proibidos, que tinha alguém que os monitorava. Então esse era o programa instituído pelo PT no passado. Também vale a pena uma passagem aqui, quando uma cubana de nome Ramona resolveu abandonar o programa. E era a determinação, falado aqui em público, então o ministro da Saúde na época, que caso qualquer cubano pensasse em pedir asilo no Brasil, ele seria extraditado, como foram os boxeadores no governo do PT, e depois conseguiram sair de Cuba. Então a cubana se refugiou exatamente na liderança do PFL. Eu a visitei por várias vezes. Comovente o seu relato. Uma senhora de aproximadamente já próxima a 50 anos de idade, bastante sofrida, com filhos. Perguntem se alguma deputada do PT, PSOL, PCdoB, da bancada dita feminina da Câmara, Joyce, foi visitar essa senhora. Muito pelo contrário, esculhambaram ela moralmente, falando coisas inenarráveis.
Esse era o programa do PT, essa sempre foi a política de direitos humanos do PT, e eles sempre se usaram. Cada vez mais todos vão sabendo, né? Usam do seu povo na base do terror para espoliá-lo por um projeto de poder. E a questão dos mais médicos no passado foi voltado a isso. A ideia, sim, colega da imprensa, era formar núcleo de guerrilha no Brasil. E quando eu falava, eu era simplesmente ridicularizado. Inclusive, foi plotado, logo no início do programa, um capitão cubano médico no Ibirapuera, em São Paulo. E vale a pena contar aqui, porque a documentação está no forno aí, pronto para mostrar para vocês aqui. Num relatório periódico de informações, o Exército Brasileiro informou da presença de um cubano travestido de médico. É um documento. E eu falei na tribuna da Câmara sobre esse fato. O ministro da Defesa era um tal de Jacques Wagner, um homem que gostava muito de Rolex, não parecidos com o meu. Então, o repórter da Veja me procurou, da nossa querida revista Veja. Queria o documento. Se eu tinha ou não tinha, queria o documento. Falei, converse com o Jacques Wagner, ele vai te informar sobre o episódio. E foram 3 idas e vindas. Bem, obviamente, se eu falasse que tinha o documento em mãos, tá? O Jacques Wagner ia ter uma posição, e se eu não tivesse, ele teria, obviamente, outra posição, mas ele não queria responder se eu estava jogando pôquer ou não. Isso depende dele, pô. Mas joguei pôquer, na verdade, ou truco, até o final, até com medo de eu mostrar o papel de acordo com o que ele pudesse falar e eu cobrar dele com as providências, que tem que vir médico para cá e não capitães do Exército no Planalto, tudo bem, mas capitão cubano aí fora, não. Tá? Ou se ele falasse que não era verdade, eu mostrasse o documento, ele estaria mentindo. Qual a resposta do Jacques Wagner? Que o capitão cubano havia pedido demissão para ser médico. É muita questão humanitária. A gente sabe que nas ditaduras manda quem está no partidão e quem está no exército. Fora isso, ninguém manda. É massa de manobra apenas. Então, um breve relato. No próximo eu falarei sobre o livro do Uma Ovelha Negra no Poder de Pepe Mujica, para não avançar muito, que um pessoal cubano e venezuelano despachava com a Dilma aqui naquela mesa lá na minha sala, mas é para um segundo momento, tá certo? Mas graças a Deus veio o impeachment, graças a Deus eu sobrevivi. Graças a Deus vocês me deram essa missão. E nós todo dia temos boas notícias, né? Ontem foi a taxa Selic, a mais baixa da história do Brasil. Várias coisas apontam para isso, mas a mais importante, a confiança no governo. Não é fácil, como eu andei por esse mundo afora nos últimos 4 anos. A imprensa não noticiou nada, tá? E você ser recebido por autoridades com o manto da desconfiança. Essa medida aqui, que eu acredito ao nosso ministro Mandetta, é muito bem-vinda, não é uma promessa de campanha. Até deixo bem claro, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente está honrando aquilo que prometeu durante a campanha. Pela primeira vez na história do Brasil, um presidente escolheu uma equipe de ministros técnicos. Patriotas e comprometidos
com as questões da sua pasta. Estamos tendo uma Câmara, um Senado, que também vem dando a sua contribuição nesse sentido. Mudamos paradigmas. Estamos conseguindo a governabilidade. Estamos respeitando a Constituição, onde se fala da independência dos poderes. Estamos mostrando com gestos, com palavras e com ações que nós políticos devemos fidelidade absoluta ao povo e nada mais além disso. Estamos com um governo que respeita a família. E para quem tem qualquer dúvida, parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição. Vamos ler lá o que é a família. Quando alguém mudar a Constituição, daí eu falo das outras famílias. Um governo que quer diminuir a violência no Brasil, conseguindo excludente de ilicitude, passa pelo parlamento, não só para os profissionais da segurança, mas também para o cidadão comum. Notícia de hoje de invasões em propriedades rurais em Mato Grosso do Sul, do ministro Mandetta. Quando conseguimos isso, não teremos mais invasões. Ou a propriedade privada é sagrada ou não é. Se não é sagrada, não estamos em democracia. E a última pessoa a abominar a democracia ou a liberdade vai ser eu. Sempre respeitei isso. Um governo que respeita as suas forças armadas, responsável pela nossa democracia e a nossa liberdade. Um governo que respeita a inocência das crianças em sala de aula. Um governo que respeita a todas as religiões. Um governo que espera, quando acabar seu mandato, em 22 ou 26, possa, juntamente com as pessoas que estiveram próximas de si, dizer para o povo que entregou um Brasil livre, democrático e economicamente viável, coisa que nós não pegamos no corrente ano. Então, encerrando, eu peço ao prezado, deixa eu ver aqui, estou precisando de um oftalmologista, Mauro Rebelo, que dê um abraço ao nosso Carlos Vital. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Então, está encerrada a cerimônia de lançamento do programa Médicos pelo Brasil. A gente vai agora então com a reportagem de Marcela Lorenzetto. Vamos acompanhar. O governador de São Paulo negou que exista um afastamento dele com a gestão Bolsonaro, mas afirmou que será crítico quando alguma atitude do presidente merecer observações. A fala ocorreu após ataques nas redes sociais contra uma declaração do próprio João Dória de que não teria alinhamento com o chefe do executivo. O tucano reiterou que vai manter o posicionamento que teve quando assumiu o cargo no começo do ano. Nós estamos mantendo a mesma posição que tínhamos no início deste governo. Apoiar o Brasil, apoiar todas as iniciativas do governo Bolsonaro sejam boas para o país e ter, evidentemente, preservando o espírito crítico quando alguma atitude merecer observações e contribuições. Nós não estamos nos distanciando, quero deixar isso bem claro, mas a posição crítica em relação a alguns temas, ela, quando for necessário, nós vamos nos manifestar. No início da semana, João Dória havia classificado como infeliz e inaceitável a fala de Bolsonaro sobre o desaparecimento do
do pai de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Um dia depois, o governador paulista reiterou a crítica e negou o alinhamento com o presidente da República. Internautas, no entanto, relembraram o voto Bolsodória, estratégia que se formou no segundo turno das eleições de 2018. Nesta quarta, Dória reforçou que vai continuar a apoiar as atitudes positivas do governo federal, principalmente na área econômica. 11h58 e o Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e fique agora com Camisa 10, que você também acompanha por imagens pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Jornal da Manhã, segunda edição, volta amanhã às 10 horas da manhã. Até lá! Jovem Pan News. Jovem Pan.